Fala galera ligada aqui no canal Expresso 1898, vindo nessa quarta-feira para atualizar vocês aí a respeito do novo treinador do Vasco, falar desse jogo contra o Cruzeiro, desfalque do Jair ainda para sábado, quem pode jogar naquela lateral esquerda ali no lugar do Lucas Piton, vamos falar da tentativa do Vasco frustrada de tentar um técnico, de contratar um técnico, demorada, lenta, informações aí novas e recentes dessa tentativa do Vasco de contratar um novo técnico, mas antes de mais nada, dá aquela moral, deixa o like aí e ajuda o canal. Vasco que sábado tem um desafio contra o Cruzeiro, jogo às 4 da tarde em São Januário, a decisão do STJD hoje puniu o Vasco em 4 jogos de portões fechados, o Vasco já cumpriu um, contra a Portuguesa, inclusive, pelo Ministério Público, o Vasco não poderia mandar em São Januário, foi para o Luso brasileiro, mas era medida preventiva. Agora, com a decisão do STJD, o Vasco pode mandar as suas 3 partidas restantes no turno em São Januário, mas com portões fechados. O segundo turno, o Vasco vai poder mandar todos os jogos em São Januário com torcida. Foi uma boa notícia, porque os mais otimistas diziam que era no mínimo 6, 7 partidas aí que o Vasco ia ficar sem público, podendo perder até São Januário, mas a decisão foi de 4 jogos. No segundo turno o Vasco vai ter torcida e, pelo amor de Deus, galera, vamos manter a ordem, pelo menos, para não atrapalhar ainda mais o Vasco, que precisa tanto da sua torcida. Falando sobre o jogo de sábado contra o Cruzeiro, 2 desfalques já garantidos. O Jair, a lesão dele não é tão grave, mas a comissão técnica preferiu não forçar ele e escalá-lo para sábado. Até lá as coisas podem mudar, mas a princípio o Jair não joga contra o Cruzeiro sábado. E na lateral esquerda um grande problema, né? O desfalque do Lucas Piton, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Botafogo, podendo ter a estreia aí do Matheus Julião na lateral esquerda, porém é muito novo, porém não tem experiência ainda no time principal. E a segunda opção seria o Léo indo para a lateral esquerda e o Zé Vitor ser o zagueiro pela esquerda ali no jogo contra o Cruzeiro. Muitos problemas para o Vasco. Léo que poderia fazer a lateral esquerda sim, que ele já foi a lateral esquerda, inclusive no início de carreira ele foi lateral esquerdo, quem puxou ele para zagueiro foi o Fernando Diniz, para melhorar a saída de bola ali. Então o Vasco com essas notícias aí saindo hoje quarta-feira, não tem tantas informações sobre reforços. O Medel deve chegar aí nesse final de semana para assinar, mais tardar segunda-feira. Sinceramente, eu só espero que ele desembarque no Rio, não desembarque em Porto Alegre ou em São Paulo, como aconteceu com o Carlos de Penha, né, que estava certo, Vasco trocando documentos e ele acabou não vindo. Espero sinceramente que ele se desembarque no Rio de Janeiro. O Zalazar, a proposta está na mesa, que é o uruguaio do Schalke, e o Vasco espera ainda a resposta do jogador. E o Lanzini, que é o jogador que o Paulo Brax gostaria de ter para a meia do Vasco, ali ser o principal jogador da meia, mas o jogador parece que não está se importando muito com essa temporada, com esse início de temporada, ainda curte as férias na Disney, está aproveitando com a família. Vasco sem resposta há uma semana, e o Vasco não tem esse tempo, e é isso que acontece com um clube que, nessa situação que está hoje, que se encontra na antepenúltima colocação, você vai contactar um jogador ou um técnico, ele vai olhar para a tabela e vai falar assim: vem cá, quais são as perspectivas do Vasco conseguir algo melhor, para eu não queimar meu currículo, para eu não ser rebaixado com esse clube. E o Vasco hoje não tem força para demonstrar nada. E a única coisa que o Vasco teria para trazer o jogador, o único poder de persuasão que o Vasco teria forte hoje para trazer um jogador ou um grande técnico, seria o investimento em dinheiro. E a 777 não está tendo esse dinheiro para investir. Com exceção do Zalazar, que até onde eu pude ver de informações que saíram aí, o Vasco está botando dinheiro sim para trazer o jogador do Schalke 04. Vasco já teria que ter os jogadores contratados jogando sábado, não vai ter ninguém contratado jogando sábado, é inacreditável. Torcedor do Vasco, parece aquele cachorro hoje, parece aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança e não sabe para que lado correr, porque é inacreditável como essa lentidão da 777, eu não vou botar nome de Brax como lento, porque o processo da 777 é todo lento, eu não sei o que acontece, burocracia, papel para assinar, nota que vai, nota que vem, o compasso de espera. Fonte do Twitter do Marcos Vasconcelos, ele disse que o técnico já está definido há uma semana. O técnico já está definido há uma semana. 3 opções, 3 das principais opções são Roger Machado, Rogério Ceni e Pesolano, que passou pelo Cruzeiro. Então,
3 desses nomes, um deles já está certo com o Vasco, já está encaminhado, só que eles não conseguem anunciar porque tem que ter o aval da 777. Então, o Vasco já está com esse nome engatilhado, já está com esse nome fechado, sem o aval ainda da 777. Essa demora é inacreditável, o que está custando o Vasco agora essa colocação no Brasileiro. Analisando aqui a tabela, eu sei que o torcedor vascaíno não gosta de analisar a tabela, mas ela está aí do lado. O Vasco é o antepenúltimo colocado, ainda a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Por quê? Porque os adversários do Vasco também não estão pontuando, os adversários diretos do Vasco não estão pontuando bem nesse campeonato. Então tá o Corinthians ali com 12, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Bahia com 12, o Santos com 13, o Cuiabá com 15, o Vasco já não alcança ele em 2 rodadas, já só consegue alcançar ali a saída da zona de rebaixamento. Então a próxima rodada para o Vasco provavelmente não sairá ainda da zona de rebaixamento, porque a rodada não é muito favorável, por mais que o Corinthians enfrente o Atlético no Mineirão, o Bahia enfrenta o Cuiabá também fora em um confronto direto, e outro adversário do Vasco direto ali na briga contra a zona de rebaixamento é o Santos, que enfrenta o Goiás na Vila Belmiro. Então o Vasco, mesmo vencendo, é muito difícil o Vasco sair da zona de rebaixamento ainda nessa 14ª rodada. Vasco e Cruzeiro sábado, 4 horas da tarde, o Cruzeiro em 12º ali, uma campanha que a gente esperava que o Vasco fosse fazer, né, os dois vindos aí da Série B. Outro vindo da Série B que está fazendo uma campanha muito boa, diferente do Vasco principalmente, é o Grêmio, vice-líder aí da competição, mas a gente não interessa o Grêmio, interessa é o Vasco e as suas próximas rodadas. Vasco e América Mineiro, o jogo foi adiado aí para a data FIFA, aí, provavelmente de outubro ou novembro, se eu não me engano. Vasco só voltando a campo no final de semana do dia 22 e 23 contra o Atlético Paranaense. Então o Vasco ficando depois do Cruzeiro 15 dias sem jogar. É primordial, é essencial, é fundamental que já tem um técnico nesse período trabalhando. Já está atrasado, já passou muito tempo, já perdemos tempo com o Barbieri. Mais de um mês treinando o Vasco sem motivação nenhuma, desmotivado, cabisbaixo, perdemos tempo demais, nosso time já é fraco. É primordial que o Vasco já tenha um técnico na arquibancada de São Januário, sábado contra o Cruzeiro. As opções são Paulo Pesolano, como eu falei, Roger Machado e Rogério Ceni. O Rogério Ceni desponta como favorito, é o preferido do Brax, que é o homem forte do futebol aí, mas também não gosta de muito prestígio aí com a diretoria. Então um desses 3 técnicos aí será o técnico do Vasco. E contratações do Vasco ainda muito devagar, o processo de contratações. Maicon e Serginho provavelmente com condições de estreia já para sábado, Serginho provavelmente no banco. Maicon não sei qual é a condição física dele, já que é um jogador que vem se contundindo muito, se contundiu muito no Santos. Mas o Gary Medel provavelmente só para a partida contra o Atlético Paranaense. E outros jogadores que o Vasco vem tentando, e como eu falei já do Lanzini, Fernando parece que não vem mais, porque o Sevilha quer dinheiro, o Lianco já é carta fora do baralho. E esses são os principais nomes do Vasco aí, muito pouco para tentar mudar esse time aí de nível. Esse time que não está convencendo pelo futebol que vem apresentando. Eu acho que ele, nesse momento, nesse atual momento, com esse elenco, ele não briga nem para não cair, ele já cai, já vai cair com antecedência muito grande, uma antecedência muito grande, um time muito abaixo, é um time muito abaixo dos demais no campeonato. Não sei se porque é mal treinado, mas não tem demonstrado muita força. Uma demonstração de que o Vasco parece entregue foi o segundo gol do último jogo do Botafogo e Vasco, cara. O gol do garoto ali, do Carlos Alberto, que ele entrou ganhando do Puma, fazendo falta. Ele fez falta, ele puxou o Puma, ele deslocou o Puma. A falta de vontade, de gana de vencer, de disposição, é notória, porque ninguém reclamou, não teve uma reclamação, ninguém foi lá no juiz, foi falta, vê lá, pô, ninguém, eles aceitaram. Isso é uma demonstração de estar entregue. O Vasco não mostra força, não mostra vontade, disposição. E isso para um time que está nessa situação é o mínimo que tem que ser mostrado, e o Vasco não vem mostrando isso. Falta de vontade, se você reparar lá, você vai ver, ninguém reclama, ninguém. A minha percepção vendo em casa era que foi falta, o cara puxou o Puma, por mais que ele tenha vacilado na marcação, ninguém reclamou. O juiz, óbvio, ninguém reclamou, bola no meio e vamos dar reinício ao jogo. Então, essa demonstração, esses sinais que o Vasco vem demonstrando dentro de campo, de falta de pegada, de vontade,
de disposição, vem assustando muito a torcida. E é isso, galera. Essas são as informações aí dessa quarta-feira. Mais uma quarta-feira do torcedor vascaíno acompanhar só o rival aí, né? Flamengo jogando aí quartas de final da Copa do Brasil, Botafogo líder do Brasileirão, Fluminense nas oitavas da Copa da Libertadores, e o torcedor vascaíno parece que todo sofrimento do torcedor vascaíno é pouco. O torcedor vascaíno só com o Brasileirão e essa situação que a gente está vivendo, cara, inacreditável. É isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Vamos aguardar aí para ver se o Vasco consegue vencer o Cruzeiro. Eu não tenho grandes expectativas, mas é o mínimo que o Vasco tem que fazer, vencer o Cruzeiro. Sabe-se lá como, de que forma, meio a zero, pênalti, chute desviando, chute, voadora, lateral caindo, quebrando a perna. Não sei, cara. Tem que vencer o Cruzeiro, independente do placar que seja, da forma que seja. Valeu, galera. É isso. Saudações vascaínas sempre. Fui!